Bom, hoje eu estou aqui com o Leonardo Frisso, é um empreendedor na área de pagamentos, foi durante mais de um ano administrador da Pagar.me e está indo agora passar um período sabático na Califórnia. E é o meu primeiro convidado aqui para a gente discutir um pouco desse momento, né, em que a gente tá entrando aí com um ritmo de transformações fortes no nosso mundo exponencial. Então, Leonardo, é, é uma, é uma situação interessante essa que a gente tem agora, né? A gente esteve conversando recentemente e essa visão de como as transformações estão acontecendo, uma vez que a gente tem a percepção, as coisas mudam, né? Perfeito. Obrigado por me receber, Maurício. Acho que é uma oportunidade super bacana poder estar aqui discutindo esse tema contigo. Lembra a primeira vez que a gente conversou, foi exatamente esse tema, né? Como é que recentemente a tecnologia vem mudando o jeito com que as pessoas interagem e como isso está ficando cada vez mais presente e frequente no nosso dia a dia. E, e aí no exercício de observação, quando você toma consciência disso, é assustador. Quando você vê a velocidade com que as coisas estão mudando, de fato, é uma tomada de consciência que você, caramba, se foi tão rápido nos últimos anos, o que pode vir a ser nos próximos, né? E como é que a gente se prepara em relação a isso? Então, é uma discussão super, super próspera, super frutífera, e tudo aquilo que a gente puder ver, entender e estudar, e aos poucos ir percebendo como isso já acontece no nosso dia a dia, na nossa vida, aí acho que você vai ter um futuro um pouco mais consciente, um pouco melhor também. Eu acho impressionante é, o quanto muda a nossa percepção de coisas que você está ciente, né? Você tem contato com elas no dia a dia, mas você não para pensar a respeito delas, né? Quando você passa a olhar para trás para ver o que aconteceu, eu acho que um dos melhores exemplos é o telefone celular, né? O smartphone hoje em dia. Eu me lembro como se fosse ontem, aí acho que a cor do cabelo já dá uma traída, né? Mas do meu primeiro telefone celular, que foi um modelo que na época foi muito popular, era o StarTAC, e que era um telefonezinho bem pequeno. E naquela época o telefone pequeno era o telefone bom, né? Hoje isso mudou tanto que o telefone grande é o telefone bom, né? Porque você quer ter uma tela maior, o que você faz com o telefone mudou. Na época o telefone celular era para você falar. E hoje o que menos você faz com o telefone celular é falar, né? Exatamente. Eu estava percebendo como eu vou mudar para Califórnia agora, né? Daqui a alguns dias. E o fato de eu poder rescindir meu contrato do meu apartamento usando basicamente o celular, através de um aplicativo de uma empresa que é 100% digital, cara, rescindir o contrato, pagar a multa ali final também, recebendo um boleto, podendo pagar via o aplicativo do meu banco online. O negócio que meu pai, por exemplo, achei estranho, né? Você não tem que assinar nada fisicamente. E, e é um questionamento que surge a partir daí, tipo, por que recentemente ah, tem-se, né, consegue-se cada vez mais usar essas tecnologias do celular, dos aplicativos, coisa que há 15 anos atrás não existia. E eu ouso dizer que, sei lá, há 5 anos atrás você não conseguiria. Você consegue perceber qual que é a diferença? O que está possibilitando essas novas tecnologias aparecerem? O que a gente tem hoje que há 10 anos atrás a gente não tinha? A diferença na tecnologia é brutal. A diferença da tecnologia é brutal. Para fazermos uma comparação simples, eu tenho na mão aqui um telefone, um Galaxy S7, por exemplo. Uhum. Esse telefone, que agora já tem quase 2 anos de idade, ele tem uma capacidade de processamento maior. Ele dá um score num aplicativo de benchmark, vamos dizer assim, melhor
do que um MacBook Air de 2013, ou seja, de 5 anos atrás. Então, esse telefone tem mais capacidade de processamento do que um notebook top de linha de 5 anos atrás. Então, a diferença entre o que era um telefone, mesmo um smartphone, 5 anos atrás, para o que é hoje, veja que eu já estou comparando com um modelo de 2 anos atrás, para um notebook que era 3 anos mais velho do que ele. A diferença para o que tem hoje é uma coisa brutal. Então, se você estiver usando um smartphone do ano, ele é seguramente o equivalente a um notebook de 2 anos antes dele. E a tendência é de que o notebook meio que fique para trás do telefone, porque o telefone tem um volume muito maior, vamos dizer assim, e como consequência a disputa no mercado de telefone ela é maior, né? Uhum. Eu acho que tem muito mais foco das empresas hoje em melhorar os features e melhorar o desempenho do telefone do que do notebook em si. Embora o notebook continue fazendo uma parte importante na nossa vida de trabalho, vamos dizer assim, para muita gente, o telefone ele é importante para tudo, não só para o trabalho, né, hoje em dia. Você faz quase tudo pelo telefone, né? Eu, por exemplo, não acesso o site de um banco, acho que talvez há quase 2 anos. E não te assusta, Longo, o fato de, quando essas comentou agora do site do banco, que deve ter um monte de feature de segurança, de criptografia associada, né? Não te assusta que quando essas coisas aparecem, elas aparecem de uma hora para outra? Ontem, por exemplo, não tinha um aplicativo de um banco que me permitisse fazer todas as minhas transações financeiras. Parece que de uma hora para outra surge e parece que nem respeita aquele conceito de MVP. O negócio já aparece e já está mudando. Mas a tecnologia que está por trás é a mesma, né? A tecnologia que está por trás é a mesma. A infraestrutura, normalmente, no banco, que vai receber as solicitações do telefone, ela tende a ser a mesma que vai receber do site normal. Uhum. Inclusive, se você parar para olhar em algumas das empresas dos bancos que hoje tem aplicativo para o desktop também, na verdade uma casca em torno do site. Uhum. Né? E é uma casca meio que para incorporar alguns features de segurança ou de uma forma mais simples do que você consegue fazer só com o browser, para não ter que botar plugin no browser, essas coisas assim. Então, na prática, o aplicativo do banco para o telefone também é uma casca semelhante em torno de uma versão mobile do site. Uhum. Eu diria a você que provavelmente tem poucas diferenças disso. Deve haver, mas em termos da tecnologia, eu acho que não foge muito disso. Posso estar enganado, tá? Porque eu nunca fui olhar no banco para ver mesmo, mas não tem muita razão para ser diferente disso, porque a tecnologia ela está disponível para ser feito desta forma. E para quem usa, dá a impressão de ser desta forma. Uhum. E tu considera que hoje é mais fácil ou é mais acessível você consumir tecnologia para conseguir fazer um produto para um cliente ou para um usuário qualquer, e de repente isso acelera a nossa percepção de que as coisas estão mais exponenciais, ou de fato a tecnologia core está ficando exponencial e disruptiva, e a partir daí todo o resto desdobra? Que a tecnologia core ela está evoluindo de forma exponencial, eu acho que hoje é uma coisa inquestionável. Você consegue encontrar dados que mostram que a progressão segue exatamente uma curva exponencial desde o início do século XX. Tá? Então, você passando por arquiteturas de computação que eram mecânicas até os dias de hoje, você tem uma curva contínua exponencial da evolução da tecnologia de computação. E
se você aceitar, e eu particularmente aceito, eu acho que as evidências estão autoevidentes. A derivada que você tem dessa questão da evolução da capacidade computacional, que é o que geralmente a gente conhece na área de tecnologia como a lei de Moore, né? Que ganhou o nome do cara que primeira vez notou isso, né? Que era o Gordon Moore, um dos fundadores da Intel. Você tem uma derivada dessa que é o que chamaram de a lei dos retornos acelerados, Law of Accelerating Returns, se não me engano, que diz que qualquer área de tecnologia que se digitaliza passa a evoluir no ritmo da lei de Moore, porque como você tornou digital aquela tecnologia, naturalmente ela tira proveito do ganho que a tecnologia de computação está tendo. Você lembra do enunciado da lei de Moore? Só caso... O enunciado da lei de Moore, teríamos que achar o artigo original dele, tá? Mas essencialmente diz que o preço diminui a metade e a capacidade de colocar transistores num processador dobra a um intervalo de 18 a 24 meses. Perfeito. Então, mais ou menos a cada 18 meses, você multiplica por 2 a capacidade e reduz a metade o custo. Exatamente, de 1965. Então, esse efeito, cara, você consegue ver hoje em quase qualquer coisa, quando você para prestar atenção. Um dos casos assim, mais óbvios disso, citado em várias apresentações, vários livros, é o do Projeto Genoma Humano. O Projeto Genoma Humano ele tinha o objetivo de mapear o 100% do genoma de um ser humano. E ele tinha uma estimativa de prazo de 15 anos para ser executado. Depois de 7 anos, tinha 1% do genoma mapeado. E começaram a procurar os líderes do projeto para sugerir que o projeto fracassou e que eles deviam abortar o projeto, devolver o dinheiro, né? Preservar suas carreiras, suas reputações, e não jogar o dinheiro fora. Porque, obviamente, se levou 7 anos para fazer 1%, é claro, vai levar 700 anos para você poder fazer o mapeamento do genoma inteiro. Só que se você for olhar essa dobrada de capacidade, né, ela, a cada ciclo que você dobra a capacidade, quando você pega 7 ciclos, você tem mais de 100% de ganho, né? Você tem 128% de ganho. E assim foi, vamos dizer assim, no ano 14, se eu não me engano, um ano antes do prazo previsto, mas posso estar enganado, pode ter sido mais cedo do que isso. Mas abaixo do prazo foi completado o mapeamento do genoma humano a um custo de alguma coisa em torno de 3 bilhões de dólares. Tá? E o engraçado é que, assim, há 3 anos atrás, o mapeamento do genoma de uma pessoa já era feito em mais ou menos 2 horas a um custo de $1.000. Tá? Hoje é uma coisa de, assim, 1 hora ou menos e um custo de centenas de dólares. Estima-se que daqui a uns 2, 3 anos você vai fazer o mapeamento praticamente instantâneo a um custo de centavos, vamos dizer. Porque na prática hoje é um processo digital. Sim. Isso está me lembrando um pouco do drive do Elon Musk, quando ele quer, obviamente, com um sonho, né, quase um delírio de colonizar Marte, mas deixar essa viagem orbital economicamente acessível para qualquer pessoa, né? Se você for pensar o caso da SpaceX,
é um caso, acho que altamente emblemático disso que a gente está falando também. Se você voltar no tempo para a construção da empresa, a criação da empresa, a empresa não tem 15 anos, ela não tem 15 anos de idade. Tem uma foto que eu vi, acho que há 2 anos atrás, ou até um pouco menos, 1 ano e pouco atrás, uma apresentação que Elon Musk fez num congresso anual da indústria espacial, né, que acontece. E ele foi a segunda vez, foi a primeira vez que eu saiba, tá? Pode ter tido antes, mas a primeira vez que eu vi, que ele foi apresentar o plano dele de colonização de Marte. E ele mostrou a foto da empresa quando a empresa foi criada, e era um grupo de, sei lá, 10 pessoas ou menos, numa sala vazia, que devia ter talvez uns 100 metros quadrados, com 3 caras fantasiados de mexicano tocando mariachi, né? Que era a festa de inauguração da SpaceX. O escritório não tinha nada. Era carpete, os caras mexicanos tocando e os carinhas que deram início à empresa. E num tempo de mais ou menos 10 anos desse ponto, não só ele tinha se tornado, vamos dizer assim, a empresa com maior número de lançamentos de foguete, vamos dizer, empresa privada, né? Como ele já tinha pousado o foguete, coisa que ninguém nunca tinha pensado antes dele, ou pensado assim, podia ter sonhado, mas não tinha tentado nem remotamente, né? E no ano passado, que aí a coisa começa a ficar realmente impressionante, mas em 2017 a SpaceX bateu o recorde de lançamentos anuais que era anteriormente da Rússia. E o recorde anterior era 12 lançamentos no ano, ou seja, um por mês. Eles fecharam o ano com, se eu não me engano, 18 lançamentos. Ou seja, eles não quebraram o recorde só, eles fizeram uma vez e meia quando eles passaram. E nesse processo ainda recuperaram N foguetes que pousaram de volta em vez de se despedaçar no mar. Então, esse início de ano, agora em fevereiro, eu não sei se você teve a oportunidade de ver, mas eles fizeram o primeiro lançamento do foguete triplo deles, o Falcon Heavy. E a cena dos foguetes auxiliares retornando e pousando simultaneamente em Cabo Canaveral é impressionante. É impressionante. Você vê os 2 foguetes repetindo as mesmas manobras no ar, né, voltando de órbita baixa e pousando cada um no centro da seu landing zone ali. É bem impressionante. Mas daí isso sugere uma segunda pergunta, uma outra pergunta. Você acha que os engenheiros, os cientistas já tinham a capacidade de modelar essa mecânica de voo, esse sistema de controle, e faltava, de fato, o nosso poder computacional, que agora está chegando, seguindo a lei de Moore, cada vez mais exponencial? Ou teve algum fator que foi relevante para conseguir que isso acontecesse? Eu não imagino que um cientista médio da Tesla ou da SpaceX seja 1 ou 2 ordens de grandezas mais inteligente do que um cientista soviético na década de 70. Eu acho que a matemática ela estava lá já. Acho que fazer os cálculos de trajetória acho que não é um problema há muito tempo. Mas conseguir executar as correções de voo em tempo real era um problema computacional impossível, eu acho, alguns anos atrás, porque você tem que lidar com todas as variáveis não só do sua trajetória de voo, mas da atmosfera em si, para onde você está passando, né? Então, vento, todas essas brincadeiras. E eles ainda pousam o foguete em cima do navio drone no mar, né? Que é para facilitar a coisa às vezes também. Então, você ainda tem toda a questão de movimento das ondas e tal, que de certa forma ele tem que
ele tem que levar em consideração na hora da aproximação final. Mas, tirando isso tudo, você ainda tinha outros problemas que eram coisas que, de novo, eu não acho que fossem impossíveis antes, mas acho que não ganhavam atenção por serem difíceis. E a abordagem, isso é uma coisa que o Elon Musk ele falou numa entrevista que ele deu, de quando ele chegou na indústria aeroespacial para entender por que o lançamento de foguete era tão caro. Uhum. E era tão caro porque ele era feito da mesma forma desde a década de 60. Sim. Porque como é caro e como é perigoso, porque você pode explodir o foguete, ninguém queria mudar nada, porque se mudasse e explodisse, perdemos muito dinheiro e matou alguém. Uhum. Então, a abordagem dele foi, não, está errado, passaram-se 40 anos, existe tecnologia muito melhor do que existia 40 anos atrás, a gente pode fazer isso hoje de uma forma que é mais eficiente e é mais seguro. Né? E então ele tomou a abordagem de começar do zero tudo, né? E não se basear em como a coisa era feita antes. E eu acho que, por exemplo, uma das coisas que não era imaginado antes era você reacender o motor. Uhum. O motor ele era praticamente, vamos dizer assim, um tiro, né? Eu acendi, ele tem que ir, vai até acabar o combustível e acabou. Né? E hoje a SpaceX ela controla, vamos dizer assim, os propulsores, inclusive movimentando, né, a posição da exaustão do foguete para controlar o voo do foguete, né? E ela consegue parar o motor e ligar de novo, e parar de novo, e ligar de novo. E aí essas evoluções, vamos dizer assim, vão aumentando as possibilidades disponíveis. Eu acho que nada disso era teoricamente impossível há 15 anos atrás, mas acho que era impossível pelo recurso computacional. Eu acho que é o mesmo caso do carro autônomo. E eu não sei se a gente chegou a tocar nesse ponto, né? Mas quando o Google começou a fazer o projeto dele, carro autônomo, ele fez um projeto baseado num conjunto de sensores, né, essencialmente usando tecnologia LiDAR, no topo do carro. E aquele conjunto de sensores custava $200 mil. Uhum. Então, você vê que é inviável que o carro tenha um conjunto de sensores de $200 mil. Né? Economicamente inviável. Economicamente inviável. Mas, sabendo que isso barateia no tempo, eles começaram por ali. E a coisa de um ano atrás já tinha reduzido para $20 mil, que ainda é economicamente inviável, mas já reduziu para 1/10. Né? É o que a gente espera mesmo, de uma evolução exponencial da tecnologia. Agora, olha a abordagem da Tesla. Não vamos botar um sensor de $200 mil em cima do carro, porque ele é economicamente inviável. Vamos fazer com câmeras e fazer reconhecimento de imagem em tempo real. Não, mas não tenho como fazer isso, porque eu não tenho embarcado no carro capacidade computacional para isso. Tá bom, senta e espera. Uhum. Ano passado eles apresentaram o carro com 9 câmeras embutidas, que faz efetivamente reconhecimento de imagem em tempo real e dirige com base em 9 câmeras que custam $20, $30 cada uma. Assustador. Então, ao invés de fazer o desenvolvimento de um sistema de sensores específico para aquilo, eles falaram, não, já existia uma tecnologia que permitia você fazer aquilo. Qual era? Era você processar uma imagem de uma câmera. Mas o poder computacional necessário era muito grande. Isso era inviável de eu embarcar no carro. Uhum. Passados alguns anos, isso não é mais inviável de embarcar no carro, entendeu? E em linha com isso, Longo, eu estava vendo outra entrevista do Elon Musk, e ele, acho que em algum momento ele citou ficção científica, acho que foi o Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, que ele estava se propondo a criar túneis subterrâneos, e ele poderia chegar na profundidade que
que fosse necessário, para que não existisse de fato carros voadores, mas os carros pudessem se locomover embaixo da terra, e aí com uma forma de acabar o trânsito, né? Ele usa um argumento de que carros voadores podem cair, deixariam a experiência de quem está na Terra muito ruim, né? Porque vai que esse negócio cai em cima de mim. Ao passo que se o carro tiver num túnel subterrâneo, não vai incomodar ninguém, enfim, não vai gerar ansiedade em ninguém. Eu vi essa entrevista dele, eu inclusive entendo o ponto de vista que ele está colocando. Eu acho que as duas coisas vão acabar acontecendo. Acho que por mais incômodo que seja, vamos dizer assim, os carros voadores devem aparecer finalmente, depois de décadas que se fala nisso, em função da evolução da tecnologia de drone, né? Uhum. Na prática, o grande empecilho para você ter um carro autônomo é você ter que pilotar o carro. Então, uma vez que o carro se pilota sozinho e não tem risco de você jogar ele em cima do prédio, eu acho que isso fatalmente vai acabar acontecendo. E já tem protótipos. A cidade de Dubai, inclusive, está para começar, não sei se esse ano já ou no ano que vem, um piloto de táxi com um drone autônomo. Tá? Então não é só o carro voador, é o carro voador que você entra dentro sem piloto e ele te leva para o lugar que você quer ir. Você tem que confiar em muita coisa. Mas a gente sabe, não é, que de novo, no tempo, com a evolução da tecnologia, essas coisas que a gente fala assim, poxa, você tem que confiar em muita coisa, elas acabam se tornando lugar comum. Você imagina a quantidade de voo que tem hoje em dia, né, de companhia aérea, e o quão insignificante é a quantidade de acidentes que acontecem com o avião, considerando-se a quantidade de voos. Né? Sim, é verdade. E você não pensa duas vezes em entrar no avião. Ok, tem uma pessoa ou outra que ainda tem medo. Mas tem pessoas que têm medo de elevador também. Né? Também. Né? Então, então você vê assim, eu mesmo vou... sexta-feira você vai para Califórnia, eu vou para São Paulo. Quase a mesma coisa. Vou mudar de santo. Você vai para São Francisco, eu vou para São Paulo. Quase a mesma coisa. Mas eu vou para um evento no sábado e não me pareceu estranho eu ir na sexta-feira, voltar no domingo, porque eu quero ir a um evento no sábado. É normal, né? Assim, eu passei quase 2 anos da minha vida recente morando numa cidade, né? Em uma cidade e trabalhando em outra. E eu ia toda semana de avião, voltava toda semana de avião, e N outras pessoas que eu conheço fazem a mesma coisa. Essa parte da tecnologia a gente incorporou e está aí no nosso dia a dia e a gente já nem repara mais quase, né? Incomoda você mais o aeroporto do que o avião. Exatamente. E o que você projeta, Longo? Porque à medida que o tempo vai passando e esses cenários que antes eram ficção científica, né? Agora você tem mobilidade de ir de um estado para o outro, trabalhar de um estado para o outro, que em alguma instância parece que você está quase se teletransportando, né? Para quem olhasse de fora ou há uma geração atrás, verava o conceito de teletransporte, né? O que você projeta? O que mais que dá para trazer para o presente um entendimento? Cara, isso é quase ficção científica, mas daqui a 2, 3, 5, 10 anos vai ser algo absolutamente normal no nosso dia a dia. Cara, assustadoramente muita coisa. Assustadoramente muita coisa. O que leva a ter medo? O que leva a ter medo... Acho que você poderia dizer que o desconhecido sempre provoca medo nas pessoas, né? Mas eu acho que é um pouco mais do que isso, né? Eu acho que todas as coisas elas podem ter impactos positivos e impactos negativos. Mas há sempre uma tendência a que a gente
tenha primeiro os impactos negativos até a tecnologia chegar num ponto onde a gente começa a poder colher os frutos dos impactos positivos. Uhum. Então, a cada nova tecnologia que começa a penetrar na nossa vida, vamos dizer assim, normalmente a gente tem primeiro coisas simples que são uma curiosidade, né? Vamos pegar o caso do drone. Primeiro era uma coisa simples, era um brinquedo. Uhum. Depois do brinquedo, ele já virou uma ferramenta de trabalho para quem quer monitorar um campo de plantação, para quem quer fazer um survey geográfico, para quem quer filmar uma manifestação. Sim. Né? E você já tem hoje, vamos dizer assim, um controle bem mais fino dele, uma autonomia maior, tal. Você tem algumas empresas trabalhando em modelos de drones que podem focar em você e filmar você de uma forma tal que mesmo com obstáculos e pessoas em volta, ele não deixa de estar focando em você, no seu rosto, e você pode fazer sinais com gestos para ele e ele se reposiciona para pegar de lado, para pegar de frente e tal. Uhum. E se você parar para pensar, uma aplicação para mim clara desse tipo de coisa é um repórter que vai para a rua fazer uma reportagem e hoje ele precisa de um cameraman. Uhum. Com um equipamento desse, daqui a mais um ano, 2, ele não precisa mais do cameraman. Porque ele já tem um negócio que consegue filmar ele no ângulo certo, que nunca perde o ângulo, que se reposiciona sozinho para tirar o obstáculo do caminho, que já filma em HD, vai filmar em 4K, e o custo do aparelho ele cai na mesma proporção que a capacidade aumenta, né? Então, quando a gente fala que daqui a 2 anos ele substitui aceitavelmente o cameraman, daqui a 4 ele é muito melhor do que o cameraman. Né? E você já está andando na rua com 3 dele, filmando você por 3 ângulos diferentes. E aí, quando você para olhar por esse aspecto, você vê, poxa, é bacana, você vai dar a capacidade de uma pessoa fazer uma coisa que ela não conseguia fazer antes. Sim, mas ao mesmo tempo o emprego do cameraman foi embora. Ele agora não é mais cameraman, ele pode ser repórter, se ele quiser, entendeu? Mas cameraman já foi. Uma instabilidade. De repente isso é o que você comentou lá no comecinho, que de repente é uma primeira fase com aspectos negativos para depois você colher um múltiplo positivo, né, no segundo momento. Teoricamente, vamos dizer assim, o cameraman, aquela pessoa que a gente está falando cujo emprego evaporou, ele pode optar por agora fazer outras atividades que envolvem drones. E atividades essas que talvez não existissem antes, entendeu? Então, aquela pessoa agora ela pode ter várias outras atividades que antes não existiam. A gente nem sabe quais são ainda, né? Mas aquela atividade original não tem mais. Eu tenho uma pergunta, Longo, e depois a gente pode voltar para um aspecto um pouco mais técnico. Você acha que as gerações elas vão ter um prazo de validade? Por exemplo, certamente uma pessoa que está se formando agora, 10 anos mais novo que eu, sei lá, 30 anos mais novo que o cameraman, sei lá, 40 anos mais novo que meu pai, ela vai estar muito mais pronta e muito mais educada, formada para conviver nesse mundo exponencial, que a tecnologia cresce muito, a capacidade cresce muito, novos produtos, coisas evaporam, né? O nosso cameraman, como é que ele continua no bar? Assim, então fazer? Eu acho que não. Na verdade, eu acho que quanto mais para frente as gerações forem, em maior desvantagem nós vamos estar.
E isso pode parecer um pouco contrassenso, mas pensa o seguinte: uma pessoa que entrasse hoje para fazer um curso de faculdade de 5 anos, como é, por exemplo, o curso de engenharia, em 5 anos, o que é possível na engenharia terá mudado muito. E daqui a 5 anos, a pessoa que estiver entrando no curso de engenharia, o que vai acontecer nos 5 anos subsequentes é muito mais ainda. Sim. Então, se a gente parar para olhar e refletir sobre isso, vai chegar um momento daqui a 15 anos, talvez, aonde o que era o curso que você quer fazer na hora que você escolheu fazer não tem nada a ver com o que é o curso na hora que você termina de fazer. Você literalmente não vai ter o curso, porque as coisas vão estar mudando num ritmo tão rápido que não dá tempo de você estabilizar o programa do curso para você poder escolher que você quer fazer aquele curso. Você vai ter que estar no estudo contínuo, no aprendizado contínuo. E se você parar para pensar, a pessoa que já está fazendo isso há 10 anos, já está fazendo isso há 15 anos, talvez ele tenha uma vantagem sobre você. Porque ele já está habituado a manter o estudo contínuo e ele já tem uma bagagem de conhecimento das transformações passadas e do que está valendo hoje, do que está vindo, talvez para ajudar ele a tomar melhor a decisão de qual é a direção em que ele tem que acompanhar para poder se manter relevante no que ele quer fazer. Mas eu preciso fazer outra provocação, então, Longo. Se as tecnologias evoluem tanto, quais são os fundamentos básicos que a pessoa tem que ter para que seja uma pessoa com mais ou menos experiência, né? A pessoa pode ter 40 anos de experiência ou pode estar começando agora. Mas se a cada 2, 3 anos, eventualmente um período de tempo muito menor que isso, as coisas se atualizam, quais são os conceitos básicos, fundamentais, que a pessoa deveria se apegar para conseguir se atualizar na velocidade que o nosso mundo exponencial tem? Eu vou dar uma sugestão. Parece que experiência do usuário é um negócio que sempre vai existir. Eu diria a você... Vai para um lado mais comercial. Eu diria que você que a parte criativa seria a escolha óbvia, né? Por que a escolha óbvia? Porque é a área onde hoje o ser humano tem uma vantagem sobre o computador. À medida que a capacidade de processamento aumenta, o computador consegue fazer mais coisas num espaço de tempo. Então ele pode testar mais opções para escolher a opção que tem o melhor resultado. Mas isso não faz ele produzir uma sinfonia ou não faz ele escrever um livro. Hoje você tem pessoas dedicando seu tempo a capacitar o computador a criar uma sinfonia e a capacitar o computador a escrever um livro. Tá? Sobre o meu ponto de vista, e aí é uma questão inteiramente subjetiva e é de cada um, eu considero isso o pior emprego possível e imaginável para o tempo de uma pessoa que está pesquisando inteligência artificial. Eu buscar formas... Desculpa, no sentido de tentar o computador ensinar o computador a ser criativo? No sentido de, ao invés de você estar buscando formas de aliviar o trabalho que as pessoas têm, você está buscando formas de tirar o propósito que a pessoa tem em fazer alguma coisa. A pessoa que compõe uma sinfonia, ela não compõe a sinfonia porque aquele é o trabalho dela, ela vai bater ponto para compor sinfonia. Ela compõe sinfonia porque aquilo ali é a chamada da vida dela, a paixão da vida dela. Quem escreve um livro de ficção, muito poucas são as pessoas no mundo que escrevem um livro de ficção pelo dinheiro especificamente daquele livro, entendeu? Até porque
muito poucas pessoas conseguem vender uma quantidade de livro grande o bastante para se sustentar com isso. Então, assim, você propositalmente tentar criar uma coisa que, ao invés de melhorar a vida de alguém, você está trabalhando para tirar o propósito da vida de alguém, me parece não só um desperdício de tempo muito grande, mas uma coisa prejudicial, literalmente. E daí nosso cameraman, como é que fica nesse contexto? Bom, veja você, o cameraman, normalmente ele não está sendo criativo, ele está filmando o repórter. Um fotógrafo, vamos dizer assim, que faz fotos de natureza e tal, ele está praticando, vamos dizer assim, uma coisa mais artística, se você entende o que eu quero dizer. Perfeito. Né? Então eu distingo bem nessas duas coisas. Por outro lado, vamos dizer assim, eu posso considerar que quando eu estou fazendo aquele drone que filma e que substitui o cameraman, eu estou dando capacidade de um repórter que não tem condição de pagar um cameraman de exercer a sua atividade profissional de repórter. Tá certo, que é o princípio de criatividade. Isso, mas veja você, quando eu estou fazendo um computador escrever um livro, o que eu estou fazendo? Estou dando o poder do leitor de ler, mas ele já tem isso se um ser humano fizer o livro. Sim. E o que não falta é ser humano que quer fazer um livro. Tem um monte. Então, eu acho que chega a um ponto, vamos dizer assim, onde fazer a coisa por fazer a coisa para mostrar que a gente pode fazer, passa a ser uma questão realmente questionável. Questão questionável até saiu uma frase estranha, mas realmente para você pensar assim, faz sentido isso? O que eu estou agregando para a humanidade com esse trabalho, entendeu? Quase parnasiano, né? Fim nele mesmo. E é uma coisa que, quanto mais a tecnologia avança, mais a gente vai precisar começar a fazer, que é discutir o que a gente pretende com a tecnologia, porque há algum tempo atrás você tinha uma forma só como a gente poderia criar uma situação de catástrofe, vamos dizer assim. À medida que a gente desenvolve mais tecnologia, as alternativas elas vão aumentando. Eu pensei num exemplo esses dias, Longo. Sou um investidor caseiro, né? Tenho aqui meus investimentos na bolsa. Daí um colega meu me apresentou um site que é uma série de robôs que você seta ali o quanto você quer perder, o quanto você quer ganhar para cada ação, e ele meio que faz as suas operações enquanto você pode estar trabalhando, enfim. Daí eu perguntei, mas se você colocasse uma inteligência artificial em cima do código, do algoritmo desse robô, ele não poderia ficar mais inteligente que o próprio investidor? De alguma forma, o investidor vai ter que filtrar o vídeo do mercado, ler as notícias e tomar a decisão da operação que ele vai fazer. Mas se um robô já tem toda essa informação, já consegue filtrar esse ruído para tomar uma boa decisão, ele poderia em algum momento ser mais eficiente que o ser humano que está investindo, né, na bolsa. Teoricamente, sim. E você tem isso hoje em uso na bolsa em si por corretoras. Você tem coisa nesse sentido, nessa direção. Mas, por exemplo, a gente já passou por problemas no passado quando o algoritmo implementado nesses softwares, vamos dizer assim, entraram num loop de retroalimentação e mergulharam a bolsa num buraco porque eles foram tomando as decisões de venda à medida que mais ações iam caindo de preço, eles vendiam mais e derrubavam o preço de mais ações, porque todos eles tinham o mesmo algoritmo, vamos dizer assim. Então eles meio que tomavam as mesmas decisões. Uma recursão. Mas você acredita que o computador pode ser, não por uma falha de algoritmo, mas por uma inteligência artificial, eu vou usar uma palavra estranha aqui, ser maligno contra o ser humano? No cenário quase de ficção científica que a gente comentou antes. Sim. Sim. Vamos colocar da seguinte forma. O que é ser maligno, né? É ter uma ação que prejudica
Sim, por que não? O que impediria ele de tomar a decisão de fazer uma coisa que prejudica? Só alguma regra que a gente programe nele. Porque, assim, não existe na lógica mesmo nada que vai dizer para ele que não deve fazer alguma coisa que prejudica uma pessoa ou um grupo de pessoas. Para isso, você teria que, de alguma forma, transmitir a ele um conhecimento de que esse tipo de coisa ele não deve fazer. Ou seja, você tem que transmitir para ele, essencialmente, uma noção de moral. Mas se você não consegue nem que as pessoas tenham uma noção de moral, ou uma noção de moral mais ou menos equivalente no mundo como um todo, como é que você vai fazer para que um computador tenha uma noção de moral que impeça ele de fazer, de tomar uma ação que pode ser nociva a alguém? E eu vou além. Vamos supor que a gente consiga transmitir isso para o computador na forma de código, né? A gente cria embutido no código da inteligência artificial parâmetros para isso, mas uma das coisas que estão sendo feitas hoje, ao meu ver, de uma forma extremamente irresponsável, e está sendo feito por grandes empresas da área de tecnologia, é você colocar inteligência artificial para melhorar o algoritmo da inteligência artificial. Uhum. Porque a partir do momento em que você dá a um programa a autonomia para se alterar, o que faz com que a alteração seja boa para você que quer usar o programa? Como é que você controla, vamos dizer assim, que a alteração que é feita, ela, além de melhorar a capacidade da inteligência artificial, não cria, e aí eu não estou falando por objetivo pré-traçado, mas raciocina comigo. A cada dia que passa, nós somos mais dependentes da tecnologia. O que a gente usa para controlar a tecnologia? Computadores. Qual é a direção que a gente está levando os computadores? Inteligência artificial. Então, se eu gerar uma inteligência artificial cujo objetivo é se melhorar, e ela concluir que para se melhorar ela precisa de mais recursos, e eu não tiver criado nenhum mecanismo onde eu consigo impedir ela de acessar e ter os mais recursos, essa inteligência artificial ela pode concluir que ela precisa, para se melhorar, que é a diretiva dela, tomar mais recurso computacional para poder ser melhor. Sim. E aí, eventualmente, ela, como nós temos um mundo inteiramente conectado hoje, ela pode ir ocupando capacidade de processamento em computadores que deveriam estar fazendo outras coisas, como, por exemplo, cuidando da sua usina nuclear, como, por exemplo, cuidando da automação de fazendas, que hoje você tem fazendas gigantescas que trabalham meia dúzia de pessoas e o resto é todo automatizado. E sem essa tecnologia a gente não consegue alimentar as pessoas. Uhum. Então, volta na pergunta, né? O que você define como maligno? Essa inteligência artificial que eu estou descrevendo para você, ela não está querendo matar ninguém. Ela está querendo seguir a diretriz dela, que é se melhorar. E no processo de se melhorar, ela pode, por acaso, causar a você não ter mais condição de produzir sua comida. Ou então hackear o nosso computador e pedir que uma pessoa, enfim, trabalhe. Então, há uns anos atrás, isso era 100% história de ficção científica, tá? Há alguns anos atrás. Hoje não é mais história de ficção científica. Não sei se a gente fala aqui felizmente ou infelizmente, mas hoje não é mais, e é uma coisa que, por exemplo, o Elon Musk, que a gente faz bastante referência no início da nossa conversa, é uma pessoa muito preocupada com isso. Ele criou uma empresa especializada em criar inteligências artificiais voltadas para
controlar outras inteligências artificiais. Como se fosse uma área de segurança. Como se fosse uma área de produção de armamentos. Né? A gente tem que entender que o crescimento da capacidade computacional ela vai levar a capacidade da inteligência artificial muito além da capacidade humana num período muito curto de tempo. Então, a estimativa atual é que em torno de 2023, 2024, a gente consiga ter um equipamento que custa em torno de $1.000 a capacidade de processamento equivalente à mente de uma pessoa. Porém, em 2030 e pouco, 2035, por aí assim, a estimativa que a gente tenha no mesmo preço de equipamento é a capacidade equivalente à soma de toda a população humana na Terra. 2035. Isso. Então, algo mais. Você ter um equipamento de $1.000, um notebook, cuja capacidade de processamento equivale a 7 bilhões de pessoas. Então, quero fazer isso aqui. Beleza, computador, faz aí, porque, sim, ele tem o equivalente a 7 bilhões de pessoas para fazer coisa para você. Quando você olha por esse aspecto, vamos dizer assim, não há como você imaginar que se você fizer uma coisa errada e você deixar o computador tomar uma iniciativa que ele não deveria tomar, você vai conseguir perceber isso e tomar uma ação em tempo de impedir ele de fazer o que ele quiser fazer. Né? E essa é a preocupação do Elon Musk e por isso ele criou essa empresa. Ele entende que a única forma de eu impedir que uma inteligência artificial faça uma coisa nociva às pessoas é eu ter uma outra inteligência artificial que controla essa. Quase um anticorpo, né? Isso. Mais ou menos nessa linha, né? E é uma conversa que quanto mais você olha para o futuro, mais ficção científica ela aparece. Só que esse tipo de coisa era ficção científica, a gente projetava que era o mundo no século 24, né? No século 25, não, é o mundo daqui a 20 anos. Ou antes, não dá para saber. E esse, na verdade, eu acho que de toda essa questão que é o nosso tema, né, de mundo exponencial, eu acho que esse é a grande questão para a maioria das pessoas conseguirem captar, conseguirem internalizar. Que essas mudanças elas vão acontecer num ritmo muito mais rápido do que a gente estava imaginando, né? Mas daí como é que faz, não? Porque, tudo bem, eu entendo que tem ali a tecnologia, ela fica incubada até o momento que ela tem uma guinada e vira exponencial, né? Na verdade, assim, ela sempre foi exponencial e você não conseguia perceber, né? Porque o incremento ele era muito pequeno, né? E acabava sendo imperceptível. Mas tem um momento em que ele vamos chamar de quando ele chega no 1, né? Ele está de 0,001 para 0,002, mas quando ele passa de 1 para 2, para 4, né? Aí a coisa começa... Mas, como é que eu não me assusto quando aparecer daqui a pouco o cérebro de um pesquisador 100% integrado no computador, ou, enfim, uma capacidade de processamento, e não conseguir mais distinguir o que é poder de decisão, tomar de decisão do homem e o que é tomar de decisão da inteligência artificial que está conectada a ele? Então, como é que não eu acho que a pergunta não é como eu não me assusto, eu acho que você deve se assustar. Eu acho que é saudável você se assustar, eu acho que o que não é saudável é você não se assustar. Não, mas e aí vai ser daqui 15 anos, daqui 20 anos? Não, vai ser, acho que bem antes disso. Acho que vai ser bem antes disso, porque o que a gente está falando aí nesse caso não é você ter uma inteligência artificial capaz de fazer a mesma coisa que uma pessoa. É você ter a capacidade de integrar no cérebro de uma pessoa recursos adicionais. Perfeito. E
E isso, assim, o progresso que está sendo feito nessa área é grande e, de novo, o nosso empreendedor favorito tem uma empresa também trabalhando nessa área. O Elon Musk tem uma empresa focada na interface cérebro-máquina. Mas como é que eu reajo a isso? Assim, eu tenho que ficar preocupado, sim, mas eu tenho que estudar mais, eu tenho que ler mais. Eu acho que você precisa acompanhar, estudar. Eu acho que para o futuro, o estudar, ele além de ser uma coisa necessária para você poder se manter economicamente ativo, é importante para você saber o que opinar a respeito do que é o seu futuro, ou o futuro dos seus filhos, se você tiver filhos. Porque se você for pegar, e aí eu vou dar um exemplo de uma das pessoas que é razoavelmente proeminente nessa área, Ray Kurzweil, que é cofundador da Singularity University, é líder de pesquisa de inteligência artificial no Google hoje. É autor do livro The Singularity is Near. Se você ler o livro dele, The Singularity is Near, você pode ter essencialmente duas reações. Acho que não tem uma terceira. Ou você ama o que ele escreveu, ou você acha que aquilo é repulsivo. Eu estou na segunda categoria. Eu gosto que ele conseguiu me explicar o fenômeno pelo qual a gente está passando, ótimo, mas o ideal de vida dele é ele poder fazer upload dele para um computador. Esse é o futuro que ele deseja. E ele, no livro dele, ele descreve a humanidade como existe hoje, e aí nós podemos ou não ser grandes exemplos da humanidade, cada um individualmente, mas ele descreve a humanidade como existe hoje como um passo na evolução da próximo nível da vida, que é a inteligência artificial, e que a humanidade atual é um passo igual a uma bactéria foi, entendeu? E é tão relevante quanto a bactéria. Né? Então nós devemos estar felizes porque nós somos um passo necessário para que a vida dê o próximo passo de evolução, que é a inteligência artificial. E o desejo dele é ele se fundir com a inteligência artificial, ele passar a consciência dele para dentro de um computador integrado com a inteligência artificial, porque ele entende que assim ele vai poder expandir, vamos dizer assim, a capacidade dele de compreender as coisas, de ver as coisas, de fazer coisas que antes eram impossíveis. E aí você vem com a pergunta óbvia, né? Em que ponto acabou a humanidade nessa história? Sim. Então... Ou a humanidade vai ficar tão restrita a 3, 4, ou seja, um grupo seleto de pessoas que têm acesso a poder computacional e tecnologia. Então, mas essa questão ela é quase irrelevante, porque para a evolução disso tudo que a gente está falando, ela tem como consequência que os custos de manufatura de quase tudo caem para zero. Porque hoje o custo de manufatura envolve, você tem transporte, você tem operários, você tem mineradores, tudo linha isso... de produção, né? Linha de produção. Tudo isso você vai fazer em alguns anos sem pessoas. E se não tem pessoas, não tem custo praticamente, entendeu? Porque o custo da máquina, como a gente viu, ele cai de forma inversamente proporcional à capacidade. A capacidade sobe, o preço cai. Sim. Então, no limite, você tende ao infinito de capacidade, você tem infinito de
vamos dizer assim, menos infinito de preço. Ou seja, o preço é zero, a capacidade é infinita. E esse limite, ele é, teoricamente, uma data 2050, uma coisa assim, entendeu? Teoricamente, a matemática suporta isso. Você vai chegar num momento, daqui a não tantos anos, 30 anos, onde você vai poder fazer aquilo que a gente vê, vamos voltar na ficção científica, né? Você vai poder chegar para a parede e falar, eu quero um copo de água, e vai sair não só água, como o copo junto. Sim. E aí quando você acabar de beber água, você bota o copo de volta, ele recicla as moléculas do copo e faz outra coisa depois. Tem gente trabalhando nisso hoje. Uma impressora 3D, né? Consegue... Exatamente. Reconfigurar de forma. Hoje você tem gente pesquisando e trabalhando em impressão 3D por posicionamento de átomo. Impressionante. Daí você chega naquele negócio da parede fácil, entendeu? Quer dizer, então, o ponto tem uma série de passos, mas eles vêm rápido. Todas as necessidades básicas, tudo aquilo que é commodity, deveria ser... Desculpa, tudo aquilo que é necessidade básica deveria ser commodity para qualquer pessoa. Sim. E aí você libera a capacidade do ser humano de fato, ou ficar 100% ocioso, ou o que ajudar não é uma situação que o ser humano se sinta confortável em estar. Mas você pode pensar, vamos dizer assim, em coisas que de outra forma você não faria. Você poderia explorar o planeta, você pode ir passear na floresta, você pode ir conhecer todos os lugares existentes, você pode viajar, você pode explorar o sistema solar, teoricamente, entendeu? É um tipo de possibilidades para o nosso cameraman bem mais interessante do que a... Não, vamos pegar o exemplo que a gente está fazendo aqui agora. Né? Nós estamos aqui gravando essencialmente um programa como se fosse um programa de televisão, certo? Em que nós estamos aqui tendo um bate-papo e que eu vou terminar aqui nossa conversa, vou pegar o vídeo que a gente gravou e vou disponibilizar ele online. Isso equivale a um processo que era feito no passado somente por grandes empresas com equipamentos que custavam milhões sob licença do governo. Faz sentido. Muito mais terrível. Hoje, eu estou aqui fazendo com um equipamento de uso diário. Você está usando o seu computador pessoal de trabalho, né? Ele estava aí já, você não comprou ele para isso, né? Exato. Ele faz isso. Não, eu tô em algum momento no celular, a gente tentou, né? Sim, exatamente. Aliás, a gente está gravando no seu celular, né? Porque tivemos um problema com a câmera do computador. E aí você vê, de novo, a questão da evolução da tecnologia. E, de novo, aquilo que eu comentei, na prática, o telefone celular acabou se mostrando mais confiável, vamos dizer assim, né? Mais pronto para ser usado do que o próprio computador, né? Exato. E aí, quando você vê todas essas são possibilidades que não existiam alguns anos atrás. Você poder fazer o seu próprio broadcast, vamos dizer assim, isso já existe há alguns anos. Tem pessoas mais atrasadas como eu que estão começando agora. Mas eu acho que é muito mais uma questão de você tomar a percepção do quão fácil é a brincadeira. Porque você era um escritor, né, de livros, agora mas acho que a tomada de consciência, essa nova percepção chega mais ou menos vamos dizer assim, chega uma hora que você fala assim, mas eu poderia estar me comunicando melhor, vamos dizer assim, falando, do que hoje eu estou fazendo escrevendo. Até porque a dinâmica da vida das pessoas é diferente, né? Sim. E a disposição das pessoas de pararem para ler durante 15 minutos, para ler um artigo maior, vamos dizer assim, às vezes menor do que parar e assistir o vídeo que a gente está gravando aqui agora, e que a gente já passou de 1 hora que a gente está gravando aqui. Já não é...
dirigindo, né? Já é uma coisa que você não precisa estar olhando na realidade. Você pode estar olhando, mas você não precisa estar. Né? Várias vezes eu conheço pessoas que botam para tocar o vídeo, vão trabalhar em alguma coisa e ficam acompanhando o áudio do que está sendo falado. Né? Uhum. Então, isso abre, vamos dizer assim, um leque de possibilidades muito grande. Eu conheço um grupo aqui do sul do Brasil que está gravando um documentário sobre a história do Brasil que é de uma qualidade de produção fantástica. E é um grupo de jovens que resolveu abraçar esse projeto, buscou essencialmente crowdfunding para fazer. Aí. E estão produzindo um documentário, já tem 4 episódios publicados, né? Chama-se como? Brasil, a Última Cruzada. Está disponível no YouTube, de graça. E a qualidade de produção é fenomenal. Nesse sentido, Longo, a gente está falando assim, o acesso a recurso, o acesso à tecnologia vai ser cada vez maior, a um custo cada vez menor. Estamos falando que tem ali, que não é nem mais vanguarda, né? Porque agora já por ser exponencial, é muito presente. Pessoas que estão modelando um cenário que é quase ficção científica, que a gente... Qual que é o nosso padrão de comportamento esperado? Assim? O que eu preciso fazer para ter essa tomada de consciência, conseguir estar em linha com essas percepções novas? Como é que eu não, por qualquer motivo, entro 2, 3 anos sem atualizar e, de uma forma ou de outra, parece que daqui, quando eu tomo consciência, parece que a máquina do tempo atuou sobre mim e eu estou num futuro que antes era inimaginável. Assim. Que padrão de comportamento tem que ter? Assim? Como é que eu não sou pego de calças curtas? Eu acho que o mais importante é você ter uma rotina de estudo, de leitura. Não vou de leitura no sentido mais amplo, tá? Quando eu falo informação, de busca de informação, né? Então, hoje, vamos dizer assim, as fontes de informação que a gente usa, elas vêm da internet, né? Então você acompanha determinados sites, determinados programas no YouTube que te trazem alguma visão do que está acontecendo. De certa forma, é um pouco do que eu estou tentando fazer aqui com esse programa, né? Tentar trazer para um lugar informações em torno, né, e discussões em torno deste tópico, porque se você quer olhar para esse tipo de coisa, tem um mundo vasto para você procurar, né? E acaba que, por exemplo, eu assino vários sites, vários vídeos, vários canais, né, vamos dizer assim, que tratam desse tipo de questão ou de questões ligadas à tecnologia, e eu não consigo dar vazão de olhar tudo. Uhum. Então, eu tiro um tempo todo dia, praticamente, para dar uma olhada rápida, e eu tiro algumas horas no final de semana para olhar as coisas que eu marquei durante a semana que eu queria ver. Então, Perfeito. Isso é meio que uma rotina para mim, entendeu? Eu estou buscando sempre estar acompanhando o que acontece nas áreas que me interessam. E tem áreas que, assim, onde a tecnologia hoje já está exponencial também, que já se digitalizaram, que a gente nem tocou aqui, né? E como a parte biomédica. Perfeito. Né? Você tem pesquisas hoje de aperfeiçoamento de técnica de engenharia genética, você consegue literalmente criar um organismo do zero. Sim. Né? E aí, se você quiser entrar em questões mais metafísicas, se você consegue criar um organismo novo do zero, você está assumindo aquilo que antes, vamos dizer assim, a gente atribuía a Deus como a capacidade de criar vida. Né? Justo. Então, assim, é por isso que eu falo, vamos dizer assim, que você precisa estudar
não só para você poder ver o que pode afetar a sua vida e você ir se preparando para aquilo, para você poder lidar com as mudanças da forma mais positiva, né? Como para você poder ter consciência das discussões que estão acontecendo ou estão deixando de acontecer e talvez precisassem acontecer também, né? Faz sentido eu poder escolher que eu quero ter um filho que não tem uma doença genética, né? Escolher que eu quero ter um filho que não tem uma doença genética parece fazer sentido, mas será que faz sentido eu escolher que eu quero que o cabelo dele seja assim ou seja assado? Né? Sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que seja indiferente, vamos dizer assim, mas esse é um exemplo básico, né? Você tem muitas outras coisas. Faz sentido eu querer que meu filho seja tenha o dobro da força de uma pessoa normal? Você não é mais a cor do cabelo? Justo. Justo. Mas acho que tem muito... Acho que parte da minha experiência quando a gente começou a conversar, Longo, era, acho que no começo uma certa reatividade, porque quando você fala no âmbito de futuro, né, de ficção científica, da minha percepção de businessman, né, de um empreendedor, sentia um pouco de falta de praticidade, assim, tá, mas como é que isso vai afetar o meu dia de amanhã? Daí quando você começou a fazer o broadcast de artigo, de dados, gostei muito da parte de dados em particular, que lá estava provado, né, que o mundo de 2005 não é mais o mundo de 2015, que não vai ser mais o mundo agora de 2018, e 2035 vai ser outra história. Bom, 2035 eu vou estar vivo ainda. A gente espera, né? E eu vou dizer para você que essa é uma percepção que pode ser um diferencial de negócio brutal. Porque se todo mundo está esperando que você vai, vamos lá, em 2025, você vai estar num ponto X e você sabe que o ponto não vai ser X, ele vai ser Y, e você pode se programar para estar lá. Com certeza, né? Talvez você não saiba qual que é o ponto Y, mas certamente você sabe que não vai ser o X. Eu posso dizer a você, eu li um livro outro dia, onde o autor, ele estava, ao meu ver, ele estava indo muito bem, até ele começar a duvidar, vamos dizer assim, da matemática dessa evolução exponencial que a gente está falando. Ele chegou a um ponto onde ele falou, não, as pessoas estão contando, ele fazia referência a uma série de empreendedores lá do Vale do Silício, né? Esses empreendedores, eles estão investindo em tecnologia biomédica, com o propósito de prolongação da vida. E esse autor, ele falava assim, talvez isso seja alcançado daqui a 200 anos. E aí uma coisa que eu tenho certeza é que eu não sei se aquilo que ele está fazendo referência vai ser alcançado em 10, em 15 ou em 20 anos. Mas eu tenho certeza de que não é em 200. Você tem que ajustar a ordem de grandeza ali da conta dele. Exatamente. E ele, embora ele tenha dedicado claramente muito tempo a pensar sobre aqueles assuntos todos ali, ele não conseguiu internalizar a matemática da coisa. Mas, Deilon, acho que é um pedido que eu preciso fazer. Passar essas referências para a gente. Eu acho que você tem aí o interesse no assunto e uma intensidade de pesquisa, de leitura, que você já tem aí no teu backlog, na tua biblioteca, muita coisa boa, que quando você me mostrou, e acho que quando você expor isso, vai ser muito mais óbvio de entender. Assim, você vai conseguir mostrar, através das referências ou do teu próprio material, o gráfico mostrando a evolução da curva computacional, como modelos de negócios sumiram de uma hora para outra, e está aí o valuation das empresas. Sim, sim. Eu estava exatamente pensando a respeito disso essa semana. E em diversos campos, né? A gente falou aqui desde aviação, biomedicina, serviços de maneira geral. Assim, tá acontecendo em todos os lados, né? Você não tem exemplo mais vivo do que a fotografia. Pronto, vamos lá. A gente teve aqui um problema técnico e acabou caindo a nossa conexão e tivemos que voltar aqui agora. Agora
com o computador ao invés do telefone celular, a imagem não ficou tão boa, né? Mas dá para a gente poder terminar nossa conversa, porque a gente já está aqui agora há bem mais de uma hora, né? E eu, só completando o raciocínio que a gente estava fazendo, eu acho que não tem exemplos melhores do que a fotografia e o telefone celular. A não ser um profissional, ninguém sai de casa hoje para comprar uma câmera. Aliás, ninguém sai de casa hoje com uma câmera, a não ser aquela que está embutida no telefone, né? E, ao mesmo tempo, então, que você teve, por exemplo, a companhia que criou a fotografia digital, que foi a Kodak, falindo, porque ela não conseguiu migrar para a tecnologia nova, né? Ela ficou presa na tecnologia antiga dela. Você tem o caso da Nokia com o telefone celular. A maior fabricante do mundo de telefone celular. 2 anos depois de sair o iPhone, praticamente já não vendia quase telefone nenhum. E poucos anos depois foi comprada pela Microsoft por 1/5 do valor que ela tinha 3, 4 anos antes. E a coisa de 1 ano e pouco atrás, a Microsoft lançou todo o dinheiro que ela pagou pela Nokia como prejuízo no balanço. Jogou para perda. Jogou para perda. Então, acho assim, esse negócio mostra o poder da transformação, de criar novos negócios e de matar os negócios que não estão prontos para se adaptar. Temos que ficar de olho e ver, acompanhar de perto o que está acontecendo, né? Maravilha. Longo, uma última pergunta. Genuína, como um admirador do teu nível de raciocínio e coisas que você já fez e potencial de fazer. Como é que vai evoluir essa interação, esse bate-papo? Quais são os próximos? Como é que você vê essa série de... Essa que a gente está gravando agora. Não, essa certamente é a primeira de muitas, né? E vou adorar poder dar alguns inputs lá do Vale. Mas qual é a tua visão? Assim, que eu posso esperar como participante nesse primeiro momento, mas depois como telespectador? Então, o que eu estou procurando fazer é trazer um pouco para as pessoas essa visão do que está acontecendo, né? Tentar tangibilizar, né, tornar perceptível no dia a dia da pessoa essas transformações e ao mesmo tempo trazer a discussão de coisas que já estão acontecendo, já estão aparecendo, que são consequência dessas transformações, né? Então, para dar um pouco de visibilidade do que você pode começar a pensar diferente, né? Então, um dos meus próximos convidados é um empreendedor que tem investimento em 2, que eu saiba, startups, mas talvez já sejam 3. E uma delas é uma iniciativa que eu acho particularmente interessante, que é a lavanderia através do telefone celular. Então, você informa o que você quer lavar, você marca a hora de recolher a roupa recolhida, você marca a hora de receber a roupa de volta. Você tem toda uma facilidade, vamos dizer assim, que hoje é totalmente factível e natural, porque você está sempre com isso na mão. Então, de qualquer lugar você pode sinalizar que você quer que faça uma coleta hoje à noite, que te entreguem depois da manhã, né? Sim. E é um tipo de coisa que, uns anos atrás, você tinha que sair na rua com aquela roupa e procurar a lavanderia lá e entregar o negócio, ou tá em casa para ligar, para pedir para alguém vir recolher, e aí dependia da pessoa estar disponível para ir recolher naquela hora, né? E tem um custo associado a tudo isso. Tudo isso, né? Então, é uma iniciativa que particularmente eu acho bastante interessante. E é uma iniciativa que, na prática, seria impossível sem essa evolução tecnológica, né? Vamos dizer assim. Então, esse tipo de vamos dizer assim, coisa do dia a dia, da realidade, do que já está sendo feito, é uma coisa que eu pretendo tentar trazer também, entendeu? Além da gente ter a discussão teórica, né?
técnica, teórica, filosófica, trazer o palpável também, né? O que a gente consegue ver que já está acontecendo hoje de coisas diferentes, de diferentes formas de pensar daquilo que a gente estava acostumado. Essa é uma coisa que eu achei particularmente interessante, porque até para situações como a que eu vivia, né, em que eu trabalhava em São Paulo e morava no Rio, é um diferencial interessante, porque, por exemplo, eu poderia mandar entregar, recolher a minha roupa em quinta-feira em São Paulo e me devolver ela pronta na segunda-feira, eu não precisava trazer ela para o Rio. Justo. Né? Você já vai vendo as aplicações práticas, né? Uma coisa que eu aprendi é que como se estivesse numa linha do tempo, né? Tem esses exemplos que você acabou de dar, que vão afetar o nosso dia hoje ou amanhã, e projetar aquilo que vai ser 2035. E esse gap não deveria aterrorizar a gente, porque é dado. Ele não deveria. Pois é. E assim, teoricamente, se você está acompanhando, a probabilidade dele aterrorizar ela é menor, né? E se você não está acompanhando, você pode ser pego de surpresa, ou como diria a expressão, com as calças na mão. E aí você realmente não sabe para que lado você vai correr, né? Quando você olha que o seu chão está saindo de baixo de você. Então, acho que é importante acompanhar, é importante ver, estar atento ao que está acontecendo. E acho que, além disso, além dessa curadoria toda, conseguir que Acho que a gente tornam teve, isso produtivo. a gente teve um problema técnico de novo, É né? muito fácil perder. Desculpa. Eu confesso que é muito fácil se perder, porque são muitos conceitos novos, né? Então, o meu entendimento de inteligência artificial, por exemplo, deve ser muito diferente e mais pífio em relação ao que você tem, e não sei quem mais vai estar ouvindo. Teu entendimento, o entendimento de alguém sobre o que é essa capacidade computacional, o que é mergear tua consciência numa máquina, conseguir guiar essa discussão tem um valor intrínseco, né, um valor nele mesmo. Porque é muito fácil, e acho que era um pouco o meu caso, se perder quase em descrédito quando você ouve um negócio que beira a ficção científica, o absurdo, mas vendo aquilo que já aconteceu, uma boa condução no raciocínio, sim, não é um absurdo. Não, Leonardo, eu vou dizer para você que há um tempo atrás eu tive uma conversa light desse assunto, né, uma conversa bem light desse assunto com meus pais, e depois de uns 15 minutos que eu estava falando, a minha mãe olhou para mim e perguntou assim: meu filho, quando você conversa com outras pessoas, você fala essas coisas também? Você via que ela estava preocupada assim: será que os outros sabem que você é maluco? É uma geração descontextualizada, é coisa de maluco mesmo. Cara, tem uma frase e eu acho que a gente pode terminar nosso programa de hoje com ela. É uma frase do Arthur C. Clarke, que ficou famosa, ele diz o seguinte: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da mágica. Perfeito. Perfeito. E basta você olhar para o seu telefone celular e se imaginar de volta no tempo 300 a 400 anos e pensar o seguinte: se alguém visse o seu telefone celular, você ia queimar na fogueira. Certamente. Então, eu acho que isso não tem como ter exemplo melhor do que aquilo que está na sua mão, e de que você não precisa voltar 300, 400 anos, cara. Volta na Segunda Guerra Mundial, que é uma época em que boa parte dos pais de pessoas da minha geração, pelo menos, estavam vivos já. Podiam ser crianças, pequenas ainda, mas já estavam vivos. E, cara, é a época em que se criou a penicilina. Sim. Computação era salas cheias de engrenagens, entendeu?
Você pega um livro de ficção da década de 50, você vê a descrição de que o personagem ouvia atrás da parede os relés instalando enquanto o computador processava, entendeu? É feito mágico. É feito mágico. É isso então, Léo. Sim, já fica aqui o convite para a gente fazer isso de novo. Da próxima vez, quando você já estiver lá na Califórnia, vamos fazer o nosso primeiro programa com entrevista internacional. Vou conseguir convidados lá também que possam contribuir para a discussão. Para essa discussão, para esse broadcast. Maravilha. Estou ansioso pelos próximos episódios. E é mais o que nos espera. Que mágica é essa? Magia negra, em alguns cenários mais pessimistas, mas você tem que estar consciente anyways, né? Então, obrigado, Léo. Obrigado por ter tomado o tempo, e não foi pouco, para a gente bater esse papo aqui. E até o próximo encontro. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.